Podemos? Bom, essa segunda parte aqui, pessoal, a gente vai um pouquinho mais rápido, até pelo adiantado da hora. E também porque a gente acaba falando muito sobre essa influência moral do médium, né, nas comunicações e tudo mais. Depois eu vou fazer um compilado desse material que a gente está usando aqui, e aí eu compartilho com todos vocês. Eu acho que é importante a gente, primeiro, ter esse espaço. Aqui a gente está funcionando como se fosse uma oficina, né? Na escola a gente faz muito isso. O que é oficina? A oficina é pegar mesmo, é o mãos à obra, né? A gente tem o material para estudar, posso estudar tudo isso na internet, mas às vezes nos falta ali o momento de sentar, de estar junto. Então, eu acho que é esse que é o grande ganho nosso. Mas podem ficar tranquilos que, além disso, o que ocorrer aqui, depois a gente vai voltar em outros momentos falando também desses temas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho agora, né, nesse segundo momento, sobre a influência moral do médium nas comunicações, nas reuniões mediúnicas e a influência do meio sobre o médium, tá? Questão 642, é preciso que faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. E na doutrina espírita, o conceito de bem para nós o mal é a ausência do bem, né? É o Kardec nos falando aí. Bom, então a gente vai tratar agora da influência moral dos médiuns, né? E na comunicação mediúnica, e a palavra-chave não é só para a reunião mediúnica, para a vida da gente, e aqui eu não preciso estar falando isso aqui, né? Isso aqui não é uma conversa de puxar a orelha de ninguém, não é isso, de jeito nenhum, mas é porque a gente vai replicar. Nós somos replicadores das informações doutrinárias. Então, ética é base de tudo. Quem tem ética não precisa de muita coisa, né? Então, a palavra-chave para nós é a ética. E aí tem algumas informações, né, do espírito de Erasto sobre a questão moral, em que ele vai dizer que a faculdade mediúnica constitui campo de trabalho e não é nenhum privilégio. Tanto criaturas dignas quanto indignas possuem essa faculdade. Portanto, o mérito não está em possuí-la, e sim no uso que se fizer dela. Então, é também algo que a gente já falou bastante aqui. Qualquer um pode ter faculdades mediúnicas primorosas. É o que você faz com ela é que vai fazer toda a diferença aí no nosso caminhar, né? A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas na sua aptidão para só receber boas comunicações. Então, a gente tem que buscar mesmo essa afinação com o plano espiritual para que a gente possa também receber boas informações, né? Então, o Espírito vai dizer que há espíritos de todas as condições. Eles estão ao derredor do homem e muitas vezes o observam para verificar suas intenções. Coisa que todo mundo sabe, vocês estão estudando Paulo e Estevão aí, né, Raquel? Mas Paulo fala isso da nossa multidão, né, de companheiros, da nuvem que nos acompanha. Quem se parece se reúne. Está lá na Revista Espírita, que é outra literatura boa também de estudar, Revista Espírita, né? A gente se reúne com quem a gente tem afinidade, com quem a gente tem simpatia, né? E isso vai aplicar tanto para espírito quanto para encarnado. Todo o processo de associação de correntes mentais, de afinidade e de sintonia. E aí, na questão 226, Kardec vai dizer que o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. A gente sabe que não. A mediunidade, ela não tem a ver com o desenvolvimento moral do médium. Está escrito lá, a faculdade propriamente dita se radica no organismo e não depende da moral. O mesmo, porém, não se dá do uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Na 226, na segunda parte, sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem?
E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Isso é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Por que o fulano por que morre criança boazinha e deixa esse monte de gente ruim para trás? Não é assim? Vocês não perguntam isso? Já escutaram isso? É? Por que a mediunidade não é alguma coisa para gente boa e deixa o ruim sem isso? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados dela. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam muito mais do que as outras. A gente às vezes vê, aconteceu um acidente, matou não sei quantas crianças inocentes, quantas pessoas inocentes. Por que isso não aconteceu com os criminosos, né? É porque eles precisam estar aqui. Muito mais do que os outros, né? Eles precisam estar aqui. Cada dia no planeta é uma oportunidade de redenção, é uma chance. Cada hora aqui pode significar anos no plano espiritual. Lembrando que, como Teresa, eles dizem que não trabalhamos com crianças, bônus horas dobradas. Aí, tá vendo? Ainda tem bônus horas dobrado. Então, nós estamos felizes, professores. Não é? Professores, é verdade. E ali tem a figurinha, vocês lembram da Ghost? Eu acho que a maioria aí, não sei se assistiu, né? É aquela médium lá, a Whoopi Goldberg, né? Mas era médium, né? Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Kardec responde que se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Para quem é muito dado, muito vai ser cobrado, né? E isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Ainda na questão, no item 226, né? Há médios aos quais espontaneamente, quase sempre e quase constantemente são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Às vezes a gente está na reunião mediúnica, né? E só chega mensagem com aquele teor. Só mensagem com aquele teor. Tá só falando isso, só falando isso, só falando isso. E o que a gente faz como espíritos que agora entende que a nossa fé é raciocinada? Liga as antenas. Porque se está chegando muitas vezes a mesma coisa na nossa cabeça, é porque tem alguma coisa para ser corrigida, que o plano espiritual está de olho na gente, né? Não é assim? A gente aí, aí Kardec vai dizer, tem, e esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir afinal os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital como orgulho, egoísmo, leviandade, e que de tempos em tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, a mais das vezes, eles não a tomam como dirigidas a si próprios. Por isso que muitos deles caem, né? Caem. E muitas vezes não se percebem, né? Não se percebem vaidosos, não se percebem orgulhosos. E mediunidade é um risco, né? Porque a gente, às vezes, tem o Emerson Pedersoli, é muito isso, né? Você traz... a última vez que a gente estava junto, ele fez um estudo, primeiro estudo, aí o pessoal aplaudiu. Mas as pessoas, às vezes, aplaudem por simplicidade, né? Ele voltou e chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção de todo mundo, mas deu um passa fora em todo mundo.
Porque isso é um risco, gente, para quem está trabalhando. Para quem está trabalhando, sabe, na seara do Cristo. É um risco. Porque a gente é fraco. Quando a gente ganha um elogio, a gente se incha. Então, por caridade, a gente não deve ser até poupado disso. Sabe para quê? Para a gente achar que a gente precisa melhorar mais. Então, assim, às vezes a gente fica assim esperando, porque nós somos isso. A nossa essência é muito isso. Você faz a coisa e quer um reconhecimento. Mas isso é um perigo. Então, eu me lembro assim que às vezes a pessoa fala, nossa, mas que grosseiro. Não, é porque é um perigo. É um perigo. Você pode... Não se trata disso. Não, agradecer tudo bem, pode agradecer, mas assim, às vezes... Pode ficar tranquila. É porque às vezes, porque não tenha dúvida, né, gente? Nós somos todos aqui na caminhada do aprendizado. É na caminhada do aprendizado e a gente troca isso, assim. E quando eu falo da casa de Francisco ser uma casa da simplicidade e da humildade, é porque isso é muito bom. Isso é muito positivo. Isso nos coloca num lugar muito gostoso, assim. É um lugar do acolhimento, do amor, da simplicidade. E a gente precisa vigiar. Porque, às vezes, a vaidade, o orgulho, a ganância... o médium, às vezes, não está cobrando dinheiro, mas está cobrando atenção. Sabe? Está vinculando pessoas. Essa é a minha turma, as seclas, né? Os meus seguidores. Tem muito isso dentro das casas espíritas, tá? Essas são as sidetes. São as sidetes. Ali são as iaretes e as raquetes. E as leuetes. Tem muito isso em casa espírita. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso derruba o médium. Isso derruba a casa. Jesus usou um elogio quando a passagem fala assim que alguém procurou ele e disse assim, bom mestre. Aí ele disse, por que me chamais de bom? Quer dizer, o mestre não recusou. Mas tá vendo? Para nos dar aí a lição da humildade, sabe, Marcelo? Porque senão, sabe o que acontece? Você cria ali aquele monte, aquele grupinho. Ó, esse grupinho aqui é da Cida. O dia que a Cida está aqui na casa de Francisco, esse grupinho vem. O dia que é a Raquel no lugar da Cida, ninguém vem, porque eu não quero ouvir a Raquel. O dia que é a Yara, ninguém vem. O dia que é o Léo, ninguém vem. E aí vai. E a gente cria, sabe o quê? Dissidência numa casa que era para ser unificação. Lembrando que Cida não está aqui, não é ela que está falando. Porque se eu vier falar por mim, vocês podem estar aí todo mundo correndo. Eu tenho que falar o que está em Kardec, é o que está no Evangelho de Jesus. E é uma orientação que a gente sempre tem, não ficar contando coisas pessoais, se vangloriando, porque isso não é o lugar, o espaço não é aqui. Tem outros espaços, e hoje a internet está aí, né? Você pode virar coach de internet, aí quem sabe você ganha os seguidores, mas não dentro da casa espírita. Então, por isso que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. O médium de cura, eu tomo passe. Eu sempre falo isso, eu tomo passe. Às vezes a pessoa tem, eu gosto do passe do fulano. Se não for com o fulano, eu não tomo passe. Tem que tomar cuidado, porque isso aí derruba o fulano. Né? Então... Tem que vigiar muito, esse negócio do passe, então, é impressionante. Teve uma época que eu sentava, sabia a ordem, as pessoas sentavam no passe, eu sentava naquela cadeira, Aí teve um dia que eu falei, eu não posso. Não pode ser assim. Eu pedi Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu fui trabalhando isso. Cada vez que vinha para cá, eu trabalhava isso, eu pedia mesmo a espiritualidade para me ajudar, se tirar isso da minha cabeça. Mas é esse que é o exercício, né, gente? Acabou, hoje eu não... Você entra até de olho fechado para não ver quem que é, né? Quem está lá dentro. Mas foi um exercício, porque havia esse pensamento na minha cabeça. Todas as vezes que eu vim tomar o passe... Vigiava quem estava ali. Quem que é que vai ter esse passe hoje? Não, é impressionante. Olha lá o que Kardec fala, que é frequente usarem os espíritos de falas indiretas em suas lições para não tirarem o mérito àquele que
a sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que eles põem diante dos olhos. Ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam como mentiroso e malicioso. Só isso basta para provar que o Espírito tem razão. É a vaidade, né? E aí se eu sou tomada pela vaidade, por achar que eu sou muito bom, muito orgulho, se você me falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou falar que você está obsediado. Obsediado. Eu sou bom, você está obsediado. Está falando mal de mim. Não é assim? A gente tem que se cuidar muito, né? Isso está em Kardec. Kardec está contando isso para nós, está chamando nossa atenção sobre essas questões, né? Então, o pensamento é o elo que une os espíritos e os homens, e é por ele que as almas se atraem, se afinam nas ideias e inclinações. Semelhante atrai semelhante. Por isso, as qualidades morais dos médiuns têm influência capital sobre a natureza da comunicação. Baseia-se, de um modo geral, na simpatia que o médium sente pelos espíritos comunicantes. Se esses não lhes são simpáticos, pode o médium alterar-lhes as respostas e assimilar-lhes as suas próprias ideias, mas não influencia os próprios espíritos, autores das respostas. Isso aqui é importante, né? O médium como mau intérprete. Só enxerga o que quer, só escuta o que quer, só reproduz o que quer. Chegou essa mensagem aqui, mas não é para mim não, é para os outros. Tem, às vezes, e aí, essa questão, às vezes, que a gente bate muito, estudar, de praticar o bem, de estar ali na charrua o dia todo, é exatamente para a gente ir afinando o nosso instrumento mediúnico, né? Para que na hora que vem a mensagem a gente não distorcer. Porque na escola vocês brincam do telefone sem fio. O telefone sem fio é um perigo. E vocês têm dúvida que se eu não entendo o que o espírito está querendo me dizer, eu vou traduzir da forma que eu quiser. Se eu estou, e às vezes, e aí nem estou falando daqueles que agem de má intenção, não. Porque a gente vê isso também em casa espírita. Já teve casos assim, às vezes, a pessoa fala, espera aí que, mano, eu tenho uma mensagem para você. Ah, me perdoe, né, gente? Emmanuel está muito desocupado para poder mandar mensagem para mim. De pronto assim, ó, Emmanuel, ele está muito desocupado, eu estou mais importante do que eu achei que eu era, né? Quando se fala, né, que o espírito comunicante, ele tem que estar afinado, né, com o médium também, né, com a casa, né, como o médium está energeticamente, espiritual, o espírito, é o vento. Tem possibilidade de ir numa reunião, quando o médium está comunicando com o espírito, ele comunicar com o espírito que está em sofrimento, pedindo auxílio, pedindo ajuda, e na mesma reunião ele depois comunicar com outro espírito mais evoluído, vem passar uma mensagem, uma orientação? Sim, isso acontece, mas isso tem que ter, a reunião muda o foco, né? A reunião mediúnica, ela tem uma primeira parte que é de estudo, ela tem que ser aberta com um estudo, com prece, e aí ela tem a primeira parte de atendimento aos sofredores, e na última parte vem os espíritos, que são os espíritos protetores da casa. Nenhum problema, se o médium tem nenhum problema. O médium, é por isso que o médium tem que ter educação mediúnica, né? Porque depois que termina uma comunicação com o espírito sofredor, ele tem que cortar o canal de comunicação, senão ele vai adoecer. Senão ele vai adoecer, gente. Aí ele cortou ali, e ele pode ser instrumento para uma outra comunicação, nenhum problema. E aí, volto a dizer, a responsabilidade das coordenações mediúnicas é ficar de olho para ver o desgaste dos médicos, porque a última coisa também é uma avaliação. Toda reunião tem que ser avaliada. Mudança de frequência, de vibracional. Se você não é capaz de sair de um quadro vibracional, você não pode entrar nele. Ah, vou dar passividade a qualquer custo? Não, eu não tenho condição de sair depois. Eu tenho que ter condição, eu tenho que ter equilíbrio, porque senão eu vou adoecer. É comum utilização de outras pessoas da reunião fazer esse corte para o médium que às vezes
Sim, entrar, pedir para ele desconectar, pedir para desconectar, fazer uma prece, dar um passe nele. São práticas comuns na reunião mediúnica. Faz uma prece, às vezes entoa um hino. Não é para poder virar que é a coisa gritaria, mas um hino baixinho, um hino em tom de prece. Porque também senão vira gritaria, né? Com a confusão, desafinado. Não, então cadê desafinado? Aí que dói mais. Aí até os espíritos espantam todo mundo, né? Tem que tomar cuidado, porque os espíritos também não gostam de gente desafinada, não. Falo mesmo. Ainda estou na imperfeição, que o ouvido dói, né, gente? Só fazer uma pergunta, o que você falou antes, não trazer para casa, essas coisas, comentários pessoais. Essas coisas que eu estou falando, Não, gente, nós estamos numa sala de estudo, tá? Aqui vale tudo. Nós estamos na sala de estudo, calma. O que a gente fala muito disso, Cândida, às vezes você está... Porque a casa espírita é um lugar de acolhimento. Então a porta ali está aberta para receber todos que queiram entrar e que estejam em sofrimento. E às vezes a pessoa entra na casa espírita, ela não tem esse conhecimento que vocês têm. E aí ela pode endeusar uma pessoa que está aqui na frente. Com muita facilidade. A gente tem essa tendência, porque nós somos frágeis. A gente quer sempre um guia para seguir. Essa ideia do messianismo, né, que a gente tem na cabeça, isso aí faz parte da nossa essência. Quem não quer um salvador da pátria? E aí você vê uma pessoa falando bonito, não sei o quê, você não entendeu, a pessoa está contando caso pessoal de como que fez, numa reunião pública, numa reunião em que as pessoas não estão ainda preparadas. Aqui, pode ficar tranquilos, viu? Pode ficar tranquilos, vocês não têm peso na consciência, não, porque aqui a gente está numa sala de estudo. Nós estamos estudando sobre mediunidade, com base em Kardec, com base no Evangelho, usando a literatura espírita como subsídio, porque é isso que a gente... E aqui é o lugar para a gente pensar, como é que estou fazendo? Será que eu devo continuar fazendo? Porque, assim, eu não tenho a resposta para tudo. Mas vocês, pela experiência, e juntos, nós podemos construir bons caminhos, boas alternativas. É isso que é o crescimento do grupo. O grupo se dá dessa forma. Sabe? Não tem ninguém aqui que sabe mais do que ninguém, não. A gente, às vezes, está mais por dívida. É diferente, porque vir à noite para estudar é porque é dívida, viu? Não é por nada de ser melhor que ninguém, não. Porque se não tivesse aqui, tá fazendo besteira lá fora. Então, a gente precisa, às vezes, desse cuidado, assim. Então, é o lugar, a gente precisa estar pronto para acolher aqueles que vêm. E cada vez mais, pessoal, isso não é nada assim, de apocalipse, não, mas assim, cada vez mais nós vamos receber gente com mais dificuldades nas nossas casas. E essas dificuldades a gente vai ter que enfrentar, às vezes, até entre companheiros. Então, a gente precisa estar bem preparado. A gente precisa estar se esforçando para se preparar. Porque as pessoas estão cada vez mais adoecidas, mais sofridas. E, às vezes, elas não estão querendo também nem fenômeno. Às vezes, elas vêm na casa espírita para ganhar um abraço. Isso tem acontecido muito. E a gente está preocupado com o fenômeno. Né? A gente está preocupado com inchar de conhecimento. Quando eu falo que a doutrina às vezes a gente precisa manter a essência, mas a gente precisa levar sabe, as ideias de uma forma mais simples para as pessoas. A gente precisa fazer isso. E às vezes você não precisa ficar ensinando, falando demais. O gesto, a forma como você recebe, a forma como você cuida. Então, isso é importantíssimo. Isso é mediunidade, vocês têm dúvida disso? Isso é mediunidade. É a nossa capacidade de sentir. Mediunidade é um outro sentido que nós vamos desenvolvendo. Às vezes você está conversando com a pessoa, você está sentindo ali as energias que ela está emanando, se estão boas, se não estão. Se hoje está tristinha, se hoje está bem, como é que você está? Só da pessoa ser perguntada, ela já começa a se curar. Não dá para chegar na casa espírita, não olhar para a cara do outro, não conhecer. Não dá. Sabe, fingir que a gente não é ninguém. A gente já não é ninguém lá fora. Ninguém quer saber da gente é um número, a gente é nada. Aí você chega no lugar que você quer acolhimento, as pessoas não sabem nem nada de você, não olham no seu rosto. Você está com vontade de chorar, tá todo mundo falando assim, engole o choro. Ué. Não é assim? A gente precisa, então, ter
E é esse o lugar, né? E aí, voltando ali, né, a gente precisa estar pronto. Isso tudo é preparo de acolhimento de pessoas para que a gente possa ser bons intérpretes dentro das nossas tarefas. Já que eu posso perguntar aqui. Pode? Se eu não souber responder, a Raquel responde para mim. É o seguinte, é porque eu trabalho humildemente, sou junto na reunião de que eu participo. Então, eu não tenho muita experiência com os outros membros. Então, eu recebi um irmão, né, fiz sinfonia com o irmão, e ele precisava perdoar. E aí, ele não queria. E eu falei assim, mas você tem que ter intimamente. Não, ele vai perdoar. Ele falou assim, não, você não pode interferir na minha decisão. Então, eu queria te perguntar se eu estaria sendo mal intérprete. Você não pode interferir na decisão dele mesmo, não. Ou se, assim, eu aprendi a não fazer, nunca mais fiz, tá? Tem quase um ano. Eu fiquei pensando, também o outro lado. Não, você não é mais... Como que é tão tênue essa linha? Mas isso não é ser mau intérprete, né? Isso é, às vezes, a ansiedade do iniciante. Qual que é a nossa ansiedade? É melhorar tudo, né? Às vezes a gente tem aquela ilusão que você vai atender um espírito numa reunião de desobsessão com um atendimento bonito, com uma leitura. Esse espírito vai deitar na maca, vai sair lá para o nosso lar, para os novos horizontes, vai continuar a caminhada como se fosse André Luiz, e não vai. Ele pode levantar dali e continuar aprontando mais. Eu calei meu pensamento, entendi o lado dele, aí ele perdoou os irmãos que estavam aprisionando e tudo mais. Mas eu acho que na minha é ansiedade. vontade de ajudar, eu falei, perdoa aí, né? Mas isso não é maldade, não, entendeu? A gente tem que... Deixa eu só diminuir aqui, senão a gente não lê, né? Isso não é maldade, não, mas é muito mais ansiedade. A gente quer que as coisas... E a gente precisa ter tranquilidade para entender que o tempo é de Deus. Às vezes a gente dá bate um papo com uma pessoa e a pessoa não vai mudar em nada. Mas ficou ali, no coraçãozinho dela, ficou sabe aquela coisinha ali quietinha, uma hora... Vem um outro movimento, porque nós também somos muito pretensiosos, né? A gente quer curar o mundo e corrigir o mundo como se fosse um passe de mágica, não existe isso. Em outro movimento, outro grupo, outro movimento vai acontecer, e aí as pessoas desabrocham. No tempo certo, é semente. Então não adianta a gente querer... claro que a gente tem que fazer, se veio para você, acolhe, cuida, mas tenha serenidade de entender que nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer. É igual filho, né, gente? A gente olha para o filho e quer que o filho faça. Meu filho, quando crescer, vai ser isso, isso e isso. Vira outra coisa. Mas para mim foi um ensinamento, eu não preciso me esvaziar. Sim. Era uma coisa que eu precisava aprender mesmo. Era tanta vontade de estar ali, Agora você já... Não tem que estar aqui, sabe? Eu acho que Mas isso é importante. E é importante o seu depoimento, nesse momento nosso aqui, exatamente porque outras pessoas podem passar por isso. Às vezes, na reunião, a gente está ali e a gente fica nessa ansiedade de querer corrigir, querer resolver coisas que, às vezes, não é ali que a gente vai resolver. Mas é importante a gente compartilhar. Isso tem que acontecer, principalmente nas avaliações finais das reuniões. Como é que foi a reunião para você? Cada um tem que ter o direito de falar. Qual foi a sua experiência ali na reunião? Não senti bem, não sei o quê. Porque ali o coordenador consegue se organizar, conhecer o time, a equipe que tem ali, né? As pessoas, os colaboradores ali, para entender o que cada um está passando. Às vezes você está ali fazendo a reunião, você está sofrendo. E aí você leva uma dúvida para casa... e vai embora com a dúvida, e volta com a dúvida, e ninguém conversou com você, não teve... Não! Às vezes, o estudo é só um pretexto para trazer coisas que são referentes às questões do grupo. Entende? Você usa um texto, um estudo, mas, na verdade, não é o estudo que é importante. É o que o grupo está vivendo ali.
Quem é professor que sabe. Prova de Enem, textão, quase uma página. O texto é pretexto para poder vir a questão. Então, às vezes, a gente usa um texto só para movimentar. Olha que legal se a gente fizesse uma reunião em que a gente fizesse uma roda, colocasse um texto doutrinário e perguntasse cada um o que cada um percebe daquilo, que é o que a gente faz com o miudinho muitas vezes, né? O que cada um está percebendo disso aqui? Qual que é seu sentimento com relação a isso? E ali você dá oportunidade para as pessoas se esvaziarem. O que a gente está precisando, às vezes, é disso. Que a gente está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que não cabe mais nada em nós. E a gente precisa dar esse lugar. Então, os espíritos inferiores, encontrando no médio poucas condições morais, aproveitar-se-ão de todas as falhas. Eles intrometem-se nas comunicações, chegando mesmo a provocá-las. Está na vontade e conduta do médium permitir ou não essa influência. Tá? E ali, os defeitos que afastam, que a gente também já falou aqui muitas vezes, a gente não precisa... A mesma coisa é os espíritos elevados, né, que vão escolher ali. Aproveita, né, gente, não arruma um negócio direito, aí deixa para arrumar aqui na frente. Porque lá em casa sai de outro jeito, aqui fica diferente. Então, os espíritos elevados, eles escolherão para intermediário criaturas que possuem condições morais para transmitir suas mensagens. Porém, se não encontrar instrumento adequado, se servirão momentaneamente de um imperfeito. Isso ocorre para que a lição seja proveitosa a todos os que tomem conhecimento dela, encarnados e desencarnados. Eu estou recebendo mensagens de um espírito elevado, mas eu sou imperfeita. Eu dou um trabalhão para eles, mas se a mensagem tiver que chegar, vai chegar. Mas aí também, ao mesmo tempo, me dá uma responsabilidade de me melhorar. Se eu sei que aquele espírito ele tem um tom em determinada área, eu preciso conhecer mais sobre aquilo, estudar mesmo, gente. Eu estou falando do mundo, o mundo somos nós, o planeta. Estudar o planeta só favorece o que a espiritualidade vai trazer para nós, né? Então, a perfeição absoluta na Terra é inexistente e os bons médios são raros. Mas aqueles que repelem os espíritos inferiores estão procurando ser menos enganados e perseverando para que tenham melhores condições de aproximar-se da perfeição. As boas intenções e a moralidade nem sempre bastarão para impedir que espíritos levianos possam intrometer-se nas comunicações com o médium. E tem um adágio popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então não basta ter boa intenção. Infelizmente não é só isso, né? Essa possibilidade poderá acontecer se houver falhas do próprio espírito e fraqueza de caráter e confiança exagerada nas comunicações recebidas. Eu tenho certeza que minhas comunicações são perfeitas. Cuidado. Sempre submeta ao grupo. O grupo é o melhor esteio para todos nós, né? Olha, a humildade é a maior proteção do médium. O que protege a gente além da oração? É humildade, tá? Então, a gente, orgulho, médium orgulhoso, muito cuidado, a gente já falou isso aqui. E aí a gente vai lembrar, né, o que o Erasto vai falar sobre o bom medianeiro, é aquele que está consciente que a sua faculdade deve ser usada para o bem e nunca para a sua vaidade. Tá? Está lá no livro dos médiuns, depois vocês podem ler com calma. Todas as comunicações devem ser analisadas com bom senso, razão, para ver a veracidade delas. E é nas entrelinhas, como eu disse, é nos detalhes. Às vezes vem umas coisas assim, porque os espíritos são muito espertos, muito mais do que nós, não negligenciem isso. São inteligentes, eles estão livres das amarras da carne. Eles nos conhecem, eles sabem o que a gente gosta. E aí eles nos pegam no que a gente gosta, na nossa vaidade. Né? Então, os médiuns, como médium, exercem influência secundária nas comunicações do espírito. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes. Essa é a tarefa nossa. É sermos apenas aquilo que vai ligar um ponto no outro. Se a gente começar a interferir,
aí costuma não ser tão bom assim, né? Exatamente. Bom, assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, igualmente a influência moral do médium age e perturba algumas vezes a transmissão de nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los através de um meio que lhes é contrário. Tá? E aí Erasto termina dizendo, e a gente para aqui, tá? Porque eu não vou sacrificá-los mais do que a gente combina no tempo, mas nosso curso não para, viu? Quero todo mundo aqui para a gente continuar estudando sobre isso. Mas a influência moral do médium se faz realmente sentir quando ele substitui pelas que lhes são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Quando ele e ainda tira da própria imaginação teorias fantásticas, que ele mesmo julga de boa fé resultarem de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de um reflexo do próprio espírito do médium. Acontece mesmo este fato curioso. A mão do médium se movimenta às vezes quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa muito tomar cuidado com isso, para que a gente não vire instrumento de espírito zombeteiro. E volto a dizer, moralmente a gente luta o tempo todo contra as nossas dificuldades. Quando a gente acha que a gente é muito bom, aí acende os sinais de alerta, porque aí a coisa ficou ruim, né? A gente tem que estar... Porque quando você está na zona de conforto, você frouxa os seus sinais de cuidado. Pode falar. Uma orientação, talvez, de como fazer, né, para a gente ter esse estudo, sabe? É lógico que eu estou percebendo que é sempre através de estudo, né, de orações, de a gente pedir orientação, mas eu vejo isso tão difícil, né, para principalmente quem está começando com a faculdade mediúnica, e é uma preocupação que eu tenho dentro de mim, essa, saber o que é meu, o que não é. Isso é muito também de experiência, né? Você vai vivenciando. E é assim, o aprendizado é isso, né, gente? Você recebe a informação, você tem que processar essa informação, tem que fazer sentido para você, você tem que colocar essa informação em prática, depois avalia a informação, rever. Infelizmente, não tem uma regra absoluta, faz isso que vai dar certo. Não. Frequência nas reuniões, comprometimento nas tarefas com a casa, participação dos estudos possíveis. É claro que você não vai trazer seu colchonete para a casa espírita, que nem é bom, né? Mas você tem que estar ali, te dou a palavra agora, você tem que estar ali, se você se compromete a fazer algo, vá e faça. Não abandona as coisas no meio do caminho, porque vão aparecer mil obstáculos para te segurar. Às vezes você está ali hoje mesmo, frio, você acorda 6 horas da manhã, está escuro. Quem quer sair da cama no escuro no sábado que eu podia estar em casa dormindo? Mas quando eu saio e faço o que eu tenho que fazer, a sensação de dever cumprido é outra. E é claro que às vezes, assim, não é só isso, é um monte de outros obstáculos que vão aparecer. Mas o insistir, vai te dando o quê? Vai te dando bagagem para você enfrentar as dificuldades. Então, hoje você enfrenta, às vezes, um desafio com uma espiritualidade, um espírito que te desestabiliza emocionalmente e tudo mais, você não sabe como agir, mas você leva isso para o grupo, conversa, você busca literatura para te ajudar, você volta. Quando você tem que enfrentar novamente uma situação similar, você já tem ali atrás a sua experiência anterior. Esse conhecer ali os seus limites, aí você vai entendendo, por exemplo, isso é meu, isso não é meu. Como que você sabe isso? Quando você se conhece também. Quais são as minhas fragilidades? Porque às vezes eu nem sei o que eu tenho de fragilidade. Eu não me reconheci ainda. Eu não tenho tempo nem para parar para entrar na minha consciência.
Então, é muito importante isso. Isso não é uma fórmula mágica, como eu disse. A gente não vai conseguir ter esse domínio de uma hora para outra. Talvez nunca vai conseguir nessa vida, ou nem em outras e tudo mais. Mas o esforço, é o esforçar-se por aprender. A gente tem que saber o seguinte, hoje eu vou estar melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, com o meu esforço, com o meu aprendizado, com o apoio do grupo. Esse apoio aqui é essencial. Porque você fala para mim assim, olha, não gostei daquele ponto, vamos melhorar. Ao invés de eu achar que aquilo ali é um ataque contra a minha pessoa linda e perfeita, eu vou achar, peraí, você sabe que ela tem razão? Então eu vou tentar mudar. E a gente vai mudando, porque a gente é assim. Fala, Yara. Não, é assim que o nosso falou, porque é justamente a questão do autoconhecimento, né? E da reforma íntima. Porque a cada momento da sua jornada vai aparecer aquela demanda interna que você não conhecia. Exato. E que por algum momento vai despertar. Por exemplo, para mim agora a questão da vaidade está pungente. Eu achava que eu não era vaidosa. Mas a vivência na casa espírita, em certos momentos, já está assim, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Então, assim, é um caminhar contínuo dessa auto-observação e, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. Porque aí você fica vigilante com as suas questões e a espiritualidade vai te ajudar. Exatamente. Mas se você assim quiser. Porque se você falar, não, deixa correr solto, espiritualidade, então. Vai deixar correr solto, né? Vai deixar correr solto e aí você vai colher os frutos que você está plantando. Mas se você, não, eu quero trabalhar a vaidade, eu vou te assinar a todo momento a questão da sua vaidade. Isso mesmo. Então aproveita a oportunidade. É isso, pessoal. Então vamos encerrar para poder também não ficar muito fora do nosso prazo, né? Acho que nós já extrapolamos um pouquinho. Eu vou convidar todos, então, para a gente fechar os olhos. Vamos serenar os nossos corações agora, nesse momento, rogando a espiritualidade da Casa de Francisco que interceda por nós no plano espiritual. Que as nossas fragilidades possam ser reconhecidas e que a espiritualidade nos instrumentalize para que possamos vencê-las com segurança, com tranquilidade. Que o desafio da mediunidade não seja o desafio do sofrimento. Que nós possamos entender essa caminhada como uma oportunidade de acelerar a nossa evolução espiritual. Nós sabemos, Senhor, que as nossas dificuldades nos visitam todos os dias. Mas, por outro lado, nós queremos crer que a sua confiança, que a sua fé em Ti não vai nos abandonar a hora nenhuma. O Senhor é conhecedor de cada vida aqui presente, de cada história espiritual e de cada necessidade que cada coração aqui possui. E por isso mesmo nós entregamos a Ti os caminhos das nossas vidas. Que Maria Santíssima, essa mãe amorosa, essa mãe carinhosa, possa nos colocar em seu colo amorável, para que nós sejamos cuidados, abençoados e fortalecidos. Coragem, fé e confiança. Que essas sejam as palavras que possam motivar a nossa caminhada. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos.